Fala, torcedor vascaíno, o Rafael Paiva dificilmente seguirá no comando do Vasco da Gama para 2025, segundo o jornalista. E você acha que o treinador Rafael Paiva deve ser demitido ou ficar para o ano que vem? Deixa sua opinião nos comentários. O empresário do zagueiro Léo Pelé afirma que há sondagens de vários clubes pelo jogador. Um deles pode ser o Bahia, do Grupo City. E mais uma vez a torcida do Vasco mostrando a sua força. Após duas derrotas de goleada por 3-0 para o Botafogo e também para o Fortaleza, os ingressos estão esgotados para a partida contra o Internacional, dia 21, em São Januário. Então, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, compartilhar para seus amigos também, que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá beleza? Então é mais ou menos isso, agora vamos para as informações, tem notícias importantes. A primeira é sobre o treinador Rafael Paiva, né? O tão contestado no momento, o treinador Rafael Paiva. A informação do Lucas Pedrosa 2 dias atrás foi dada, que é a seguinte: Rafael Paiva dificilmente seguirá no comando do Vasco em 2025. Deixa sua opinião nos comentários aí. Cara, informação muito importante pra gente saber, é o treinador hoje em dia do Vasco da Gama, só que pelos últimos resultados do Vasco, pela maneira que o Vasco tá jogando nesses últimos jogos, ele tá meio que, a torcida tá pegando meio que no pé do Rafael Paiva, e com razão também, né? A torcida quer o melhor pro Vasco. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o nosso elenco é super limitado, tá? E aí, vamos depois a gente vai falar sobre o Rafael Paiva. A informação que surgiu também da coletiva do Pedrinho de ontem, não é informação, mas o que o Pedrinho falou, é que é o seguinte: é que o Pedrinho afirma que a continuidade de Rafael Paiva será avaliada após o fim da temporada. Então, acabando a temporada, esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a diretoria ali vai avaliar a situação do Rafael Paiva para o ano que vem, tá bom? Então, informação muito importante pra gente saber também sobre isso aí. E aí tá aqui também, ó, o Rafael Paiva no comando do Vasco tem 33 jogos, 14 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Média de 1,58 pontos por jogo. O seu desempenho atual vem sendo bastante questionado pelos torcedores vascaínos, tá? Então, cara, opinião aí do Vasco, pedindo opinião do torcedor também, eu peço opinião nos comentários. Cara, a minha opinião sobre o Rafael Paiva é o seguinte: eu acho que o objetivo que deram pro Rafael Paiva quando ele assumiu o Vasco, depois do desastre que foi com o Ramon Dias, e, pô, muito pelo Álvaro Pacheco, Boina, eu acho que o objetivo que deram pro Rafael Paiva foi o quê? O Vasco estava naquela situação muito ruim, né? E deram o objetivo pro Rafael Paiva foi o quê? Rafael Paiva, que você deixe o Vasco na Série A, que o Vasco permaneça na Série A. Esse é seu objetivo esse ano, né? A gente, pô, pensava numa zona de rebaixamento há um tempo atrás, lá na época do Álvaro Pacheco, o Vasco estava totalmente perdido. E aí subiu o interino, que ninguém acreditava tanto, e deixamos. O interino começou a ganhar jogos, o time todo misturado com o Internacional começou a desempenhar bem também. Enfim, conseguiu seus resultados. E aí o problema é, o Rafael Paiva ele conseguiu esse objetivo de deixar o Vasco na Série A muito rápido, muito cedo, sabe? E a gente sempre soube que o nosso elenco é limitado, desde o início a gente sabe disso. Só que por conta desses resultados positivos do Rafael Paiva, a gente tava o tanto de jogo aí sem perder, que foi muito bom, muito maneiro, né? A gente ficou meio que mal acostumado. E o objetivo do Vasco se tornou o quê? O Vasco se classificar para uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana. A Sul-Americana, até eu acho que o Vasco está, vamos dizer, quase garantido numa Sul-Americana ano que vem. Que é importante pra caramba a gente voltar a disputar uma competição sul-americana, internacional, né? É importante pra caramba isso também pro nome do Vasco, voltar a esse patamar. E outro ponto, ele conseguiu levar o Vasco com esse time todo limitado para uma semifinal de Copa do Brasil. Você vai falar assim: ah, João, foi nos pênaltis, Léo Jardim salvou. Beleza. Mas você esperava isso? Ninguém esperava com o elenco que a gente tem. E a gente sempre soube que o elenco do Vasco é horrível, é limitado pra caramba, tem jogadores limitados. E essa janela de transferência no meio do ano era para chegar reforço pro Rafael Paiva para ajudar, acabou chegando jogadores que hoje em dia nem são utilizados quase. Quem é utilizado hoje em dia realmente é o Emerson Rodrigues. E só ele, né? Só tá sendo utilizado também porque o David se machucou. Senão ele seria a reserva do David, né? Então é informação importante pra gente saber. E outro ponto também, né? Ele acabou perdendo jogadores importantes esse ano do Vasco, que estavam jogando bem, que é o David, que machucou o ligamento cruzado anterior,
E também o Watson, que estava fazendo várias partidas muito boas e sendo um ponto crucial ali pro Vasco. Infelizmente, acabou se machucando e perdeu esses dois jogadores, né? E hoje em dia a gente tem que improvisar o Puma Rodrigues como ponta e aturar o Emerson Rodrigues como ponta também, no outro lado, né? Então, cara, eu acho que se for para demitir o Rafael Paiva, que contrate sim um treinador de alto nível, né? Não adianta a gente demitir o Rafael Paiva e contratar, por exemplo, o Jair Ventura, com todo respeito ao treinador Jair Ventura. Mas não dá pra demitir o Rafael Paiva e contratar um Jair Ventura da vida, sabe? Eu acho que se for pra demitir o Rafael Paiva, contrate um treinador de peso, que venha pra ajudar o Vasco realmente. Só que não adianta contratar um Luiz Castro da vida e aí ter um elenco limitado hoje em dia com a zaga Léo e Maicon, sabe? Não tem como aturar um negócio desse. Entendeu? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso a minha opinião. Mas se for pra demitir o Rafael Paiva, que contrate um treinador de alto nível. Porque se for pra contratar um Jair Ventura da vida, é melhor continuar com o Rafael Paiva. Entendeu? Então essa é mais ou menos a minha opinião. É óbvio que a cobrança do torcedor vascaíno tem super razão nas cobranças aí em cima do treinador. O esquema tático não pode estar funcionando, as escolhas dele podem estar erradas, as substituições dele, ele pode demorar muito a substituir realmente, eu concordo, mas ele conseguiu levar o Vasco aí em nono colocado brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, a gente sonhando com uma pré-Libertadores, enfim, né? É importante saber sobre isso. Então é minha opinião sobre o Rafael Paiva, ok? E é óbvio, né? Depende muito do desempenho do Vasco nos últimos jogos aí do Brasileiro. Se o Vasco for muito mal nesses últimos jogos, eu não quero o Rafael Paiva, tá? Então a gente vai dando uma analisada a cada partida, ok? Então é essa aí mais ou menos a estatística do Rafael Paiva. A outra informação é sobre o zagueiro Léo Pelé. A informação é a seguinte, é do Lucas Pedrosa e do Carlos Berberti, tá? Vamos lá. O empresário do zagueiro Léo Pelé afirma que há sondagens de vários clubes pelo jogador. O staff também revelou que deve tratar o futuro do Léo no término do Campeonato Brasileiro. A permanência do zagueiro no Vasco hoje é incerta. Cara, tomara que ele vá para qualquer clube aí contratar ele, que compre, seja o que for, né? Eu acho que já deu de Léo Pelé no Vasco, por mais que pareça ser uma excelente pessoa, que parece gostar do Vasco realmente, se identificou com o Vasco, só que dentro de campo, gente, é muito fraco, é um jogador muito fraco realmente, né? Eu acho que já deu de Léo, o clima dele com a torcida já não é mais maneira, tudo, né? Ele acaba falhando em diversos jogos, acabou prejudicando o Vasco, inclusive na semifinal da Copa do Brasil, o jogo de ida, ele acabou falhando aqueles 2 gols ali contra o Atlético Mineiro, infelizmente, que eu acho, na minha opinião, se tivesse um zagueiro competente ali, não que ele seja incompetente, que tá fazendo de propósito, nada disso, só que pra mim ali, se tivesse um zagueiro melhor que ele, a gente fizesse uma boa partida ali, a gente conseguiria tomar um gol, pelo menos ali, e no São Januário conseguiria resolver, entendeu? Infelizmente não aconteceu, tá? Então, cara, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que já deu de Léo Pelé. Espero que o Vasco consiga negociar ele pro ano que vem, ali pra alguma equipe. E aí, já que aqui não falou nenhuma equipe, a notícia que surgiu antes de ontem foi do Léo também, que é do Lucas Pedrosa também, que falou na sua live no YouTube. É o seguinte: o Grupo City, por meio do técnico Rogério Ceni, fez sondagem pelo zagueiro Léo. Ainda não há proposta, mas procuraram saber a situação do atleta. E se chegar realmente uma boa proposta, a chance de liberá-lo é boa. Então, cara, é informação muito importante pro torcedor vascaíno ficar ligado, né? Sobre o zagueiro Léo Pelé. É um zagueiro aí que eu já falei que é um zagueiro muito limitado, que não agrega mais nada aí nesse elenco do Vasco, né? Ele e o Maicon tem que cair fora, apesar que o Maicon tem uma renovação automática no seu contrato, que já até renovou para final de 2026, mas infelizmente, vamos ver o que vai dar aí, tá? Informação importante pra gente saber aí do zagueiro Léo Pelé, que talvez possa ir pro Bahia, né? Notícia aí do Lucas Pedrosa, ok? E aí, gente, a outra informação, obviamente, não pode esquecer disso, que é os ingressos do Vasco e Internacional, dia 21 em São Januário, já estão esgotados, ok? Então, o Vasco volta depois dessa data FIFA aí, dia 21 em São Januário. Tá? A gente vai fazer live pré-jogo, vai fazer live pós-jogo aqui no nosso canal também. Cara, fica ligado, beleza? É importante pra caramba a presença de todos vocês aqui no nosso conteúdo, ok? Então, cara, mais uma vez o torcedor do Vasco mostrando o seu tamanho, o seu potencial, o engajamento do torcedor do Vasco, a paixão do torcedor vascaíno. Apesar dos 2 últimos jogos do Vasco, que, cara, foi jogos horrorosos do Vasco, todo mundo concorda com isso, foi partidas horrorosas do Vasco, que o Vasco não conseguiu jogar bola, contra um rival aqui do Rio de Janeiro, que é o Botafogo, contra o Fortaleza, foi, cara, 2 goleadas que a gente tomou, 2 placares de 3-0, né? Só que o ponto forte o Vasco perdeu um jogo somente no Campeonato Brasileiro, em São Januário, final, esse ano inteiro.
tá? Perdemos um jogo somente, que foi com o Ramon Dias lá no início, que foi o jogo contra o Criciúma, que a gente perdeu de 4-0, que aí causou a demissão do treinador Ramon Dias, tá? Então, cara, é um ponto maneiro para incentivar o torcedor vascaíno a ir para o estádio, é importante isso para o torcedor vascaíno, né? Então, gente, a informação é essa. Ingressos estão totalmente esgotados, mais uma vez o torcedor do Vasco mostrando sua força, a torcida do Vasco é fantástica e todo mundo sabe disso, né? Eu acho que é mais ou menos isso, beleza? Então, acho que já demos todas as informações para vocês. Deixa seu like aí, inscreve no nosso canal que é importante. Compartilha para seus amigos que é importante pra caramba também. Outro ponto, o link do grupo do WhatsApp que eu criei já tá na descrição para vocês aí. Então, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra aí, dá uma moral pra gente no nosso grupo do WhatsApp, que é importantíssimo, tá? É onde lá eu vou avisar para vocês quando tem vídeo, quando tem live e etc. Tá? Esse vídeo aqui tá saindo durante a tarde, por quê? Porque hoje eu não vou conseguir fazer live. Então, vou fazer 2 vídeos pra vocês, saiu o vídeo 7 horas da manhã e agora durante a tarde pra vocês. Tá beleza? Então o like de vocês é muito importante. Se inscreve no nosso canal e sexta-feira, né? Vamos aproveitar aí. Tenha uma ótima sexta-feira aí, um fim de tarde pra vocês. E tamo junto, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Que durmam com Deus também. E é isso. Amanhã tamo de volta aí, 27 horas da manhã novamente, ok? Tamo junto, gente. Obrigado pela presença de todos. Um abraço, fiquem com Deus. Saudações vascaínas e um abraço pra todos.